Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de setembro. Não tem muita coisa pra mostrar porque, embora eu tenha lido bastante, eu não finalizei muitas leituras. Em parte porque comecei a ler muita coisa no fim do mês e aí não consegui finalizar. E outra razão é porque eu tô lendo um livro assim, bem grande, que não dá pra ler em um mês só, como é o caso de E o Vento Levou. Então eu tenho aqui acho que uns 5 ou 6 textos para citar. Vou começar mostrando o que eu li em e-book, né? Começando pelo virtual. Né? A metade do que eu li tá aqui. Então assim, vou ter pouca coisa para mostrar fisicamente. Começar por um conto ou novela, não sei, do Melville, que é o mesmo autor de Moby Dick. Eu li Bartleby, o Escrivão. É uma história bem interessante, inclusive tinham me sugerido esse texto para aquela série Os Sete Pecados Capitais na literatura. E eu sempre falava que tinha dificuldade de achar textos sobre preguiça. E aí me sugeriam este por conta da indisposição do Bartleby em fazer as coisas. Mas eu não sei se o caso dele é bem de preguiça, não. A situação é o seguinte: antes do chefe dele contratá-lo, o dono do cartório, ele já tinha 2 funcionários que já apresentavam problemas. Aí ele contratou o Bartleby, que no começo parecia bem competente e tal, mas depois ele começou a falar que preferia não fazer. Tudo que mandavam ele fazer, ele falava que preferia não fazer. E a situação foi ficando insustentável. Só que o dono, o chefe, ele tinha alguma relação estranha, porque ele também não conseguia demiti-lo, né? Então ele ficou numa sinuca de bico, ele ficava sensibilizado com a situação, ainda mais porque no início ele era competente, ele fazia as coisas, mas depois ele foi entrando num esquema, numa rotina de preguiça. Eu acho que não é preguiça, mas enfim. Ele não fazia, ele falava, prefiro não fazer, prefiro não fazer, prefiro não fazer. Chegou num ponto insustentável, até que o chefe mudou-se lá daquele espaço onde estava, começou a funcionar em outro lugar, e o cara não se moveu de lá, ficou lá. Ele mudou o cartório para outro canto, o cara ficou lá. Depois ele ficou sabendo, ele voltou lá e ficou sabendo que o Bartleby também não comia, ele preferia não fazer nada, também não comia. E isso me fez lembrar um conto do Kafka, eu inclusive já citei este conto por aqui, que chama Um Artista da Fome. O Bartleby preferia não comer, preferia não fazer. Fez lembrar o Artista da Fome, que também virou um cisco, um nadinha, simplesmente porque não achou, não encontrou nada que o satisfizesse, nada que o agradasse para se alimentar. Acho pouco provável que o Kafka tenha lido o Melville, mas enfim. Se você lê um e lê outro, você faz uma associação imediata, porque é muito parecido. Agora, os outros 2 textos que eu li aqui são peças de teatro, novamente, assim como no mês passado. Eu li 2 peças de teatro, tragédia grega. Eu voltei na vibe aqui dos gregos, das tragédias. E eu li 2 peças do meu favorito. Eu já falei pra vocês que lá da Antiguidade Clássica grega, os 3 grandes dramaturgos são Sófocles, Ésquilo e Eurípides. Eu gosto mais do Eurípides, e daqui a pouco explico por quê. Então eu li 2 peças do Eurípides: Ifigênia em Aulis e As Troianas. E antes de mais nada, as 2 peças ajudam a entender Guerra de Troia, hein? Eu tô até pensando em fazer um vídeo para entender a Guerra de Troia, porque a Ilíada é insuficiente, hein? Com a Ilíada a gente não entende muito bem o que aconteceu. Não que seja falha do texto, ele não prometeu nada, mas eu pelo menos comecei a ler a Ilíada com a expectativa de entender bem o que aconteceu, e ali só tem um pequeno trecho da guerra, né? E todo o resto a gente tem que aprender por meio de outros textos. Me digam se vocês acham interessante fazer um vídeo sobre para entender a Guerra de Troia, e aí fala todos os textos, que parte está em qual texto. Talvez ajude. O que veio antes, o que causou a Guerra de Troia, o cavalo de Troia, enfim, todas aquelas coisas. Me digam se é interessante, porque senão eu nem faço. Fechando parênteses, agora eu volto. Aqui ajuda a entender muito bem a Guerra de Troia. Primeiro eu vou falar da Ifigênia. Ifigênia, filha de Clitemnestra e Agamenon. Agamenon é irmão do Menelau, que é marido da Helena, né, que foi raptada pelo Paris. O Agamenon, ele prometeu
a filha em sacrifício para a Ártemis, a deusa, porque ele clamou ela vencer uma batalha lá da guerra. Então, a filha em sacrifício é a Ifigênia. Então, ele promete imolar a filha para cumprir promessa, praticamente. E a história começa assim. Ele, lá numa situação de guerra, no contexto de guerra, já tinha conseguido a graça e tinha que sacrificar a filha como o cordeiro. E aí ele pede para a filha e a esposa virem, para a esposa trazer a filha, e a Ifigênia traz o Orestes, que é um pequenininho, um irmão pequeno, e falando que era para cerimônia de bodas. A Ifigênia ia se casar com Aquiles. Ela vem para a cerimônia, a mãe dela também acredita. Mas assim, o começo é o Agamemnon com essa questão toda, ele sofrendo muito por conta da filha, tenta avisar a filha para não vir, mas dá alguma coisa errada, a filha acaba chegando. E, enfim, resumindo a história, a Clitemnestra acaba descobrindo por meio do Aquiles, né, porque também ele estava vendido na história, não sabia que ia se casar com a moça e tal. E ela acaba descobrindo lá numa situação que o mensageiro conta, porque houve a conversa dela com Aquiles, que a filha vai ser sacrificada. E aí, por que eu gosto mais do Eurípides? Porque os textos de Eurípides são um desbunde para quem gosta de argumentação, retórica e argumentação. A Clitemnestra, ela vai conversar com o Agamemnon e questiona. A Helena foi porque quis. Então, se alguém tem alguma dúvida de que a Helena não quis ir ou quis ir, enfim, aqui fica claro que ela quis ir. A Clitemnestra, ela é irmã da Helena de Troia, esqueci de dizer isso. Então, as duas irmãs casaram com os dois irmãos. A Clitemnestra é irmã da Helena e o Menelau, o irmão do Agamemnon. A Helena casou com o Menelau e a Clitemnestra com o Agamemnon. E ela fala que a Helena foi porque quis, e então por que não sacrifica a filha dela, que é Hermione? Por que a Ifigênia tem que ser sacrificada? Então tem uma argumentação muito boa, uns diálogos muito bons, a culpa do Agamemnon, conversando com a filha inocente e tal. Enfim, a filha descobre que vai ser sacrificada. Ela se revolta no primeiro momento, mas depois ela vai, de maneira heróica, ela quer ser sacrificada, quer ir para o altar, ser sacrificada para salvar o povo grego. Vou me sacrificar para salvar o povo grego. E ela foi. E assim, se você está notando alguma semelhança dessa história com a nossa Bíblia, não deve ser por acaso. O sacrifício de Ifigênia é muito semelhante ao de Isaac. Ela se permitir de maneira heróica o sacrifício para salvar o povo também faz lembrar Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para salvar o povo. Então assim, esses paralelos são inevitáveis. A outra peça de Eurípides é as Troianas. Aqui é a situação do fim da guerra. Acabou a guerra, já houve o cavalo de Troia, os gregos ganharam, os troianos perderam, Príamo já morreu, Paris já morreu, todos morreram, Aquiles já morreu. Então sobram as mulheres. Aí sobra a Helena de Troia, sobra Écuba, a esposa, a rainha, né, a esposa do Príamo, sobra a esposa do Heitor, que é a Andrômaca, e a gente sabe, né, quem perdia a guerra virava escravo. Então elas tinham que se tornar escravas dos gregos. E aí a gente tem o episódio da Andrômaca com o filho, que o filho é sacrificado. A Andrômaca, a gente tem uma peça, já até comentei aqui, a gente tem uma peça separada só para ela, feita por Racine. Eu já comentei essa peça aqui. A Écuba também tem uma outra peça, que também é do Eurípides, que eu vou ler, acho que mês que vem comento, né? E cada uma aqui tem a sua história, a sua tragédia pessoal. Tem uma passagem muito boa aqui da Helena de Troia. O Menelau vai cobrar da Helena de Troia, quer sacrificá-la, porque é a esposa infiel. E o argumento também da Helena de Troia é muito bom, né? Então, assim, percebam por que eu gosto mais do Eurípides. Primeiro porque os diálogos dele apresentam argumentação de alta qualidade. E depois porque o Eurípides é muito crítico. A gente percebe o posicionamento crítico aqui do autor, ao passo que nos outros casos, os outros
dramaturgos eu não percebo isso tão bem. Então eu acho ele fenomenal. Os outros também são bons, mas eu prefiro Eurípides. Então aqui as troianas são as esposas, as mulheres com sua tragédia particular de ter que se render, ser escravas dos gregos. A própria Andrômaca foi escrava do filho do Aquiles, que se apaixonou por ela, né? A Écuba, a Helena, enfim, todas essas. Aí a gente começa a conhecer melhor também. Agora vamos aos livros físicos. Li Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Na verdade foi uma releitura. E eu já disse isso antes, principalmente no vídeo que eu comento Et Homo e outras coisas de Nietzsche. Eu falei, não comecem a ler Nietzsche por este livro. Foi o que eu fiz a primeira vez e, enfim. Você vai entender o livro? Você vai entender o livro, mas você não vai entender Nietzsche. Então é o que eu falei mês passado sobre a tragédia, né? O nascimento da tragédia. Como este é o mais famoso, porque aqui é a síntese, como se fosse o arremate de tudo que o Nietzsche já apresentou em outras obras, e ele é o mais famoso, a gente tende a pegar o mais famoso para tentar entender o autor, mas você não consegue entender Nietzsche. Pelo menos não tão bem, a partir dessa obra. Sei que Zaratustra vem de Zoroastro, pensador de séculos atrás, e o Nietzsche recupera tudo que ele inventariou, selecionou, descartou e elegeu aqui. Então aqui aparece tudo de maneira organizada. Aquilo que eu falei no vídeo, o que ele prefere, o que ele não prefere, a gente percebe aqui. O formato que ele usa, Assim Falou Zaratustra, o formato do livro é o formato do Buda. Ele mistura a história do Buda, porque o Nietzsche gostava muito do budismo, hein? E ele mistura episódios bíblicos. Aqui tem várias partes que tem uma interlocução, uma intertextualidade com a Bíblia. É Bíblia e Buda. Em alguns casos criticando, principalmente no caso da Bíblia, em outros casos ele ele copia a estrutura. Tanto é Assim Falou Zaratustra, ele termina sempre, né, com esta frase. Isso ele copia do Buda. Começa com Zaratustra, que se retirou numa montanha e depois volta. Isso é Buda, isso é a história do Buda, que buscou a iluminação e tal. Então ele tirou isso de lá. E a partir dessa experiência, né, de isolamento, de centramento e tal, ele volta e começa a discorrer sobre as coisas, a passar suas diretrizes. Isso lembra em vários momentos também Cristo, sabe? Sermão das Montanhas. É o que eu falei pra vocês, ele mistura a estrutura da Bíblia, Novo Testamento, mas muita coisa do Velho Testamento também, e a questão do Buda. Só que a gente está vendo uma semelhança apenas de forma, não de conteúdo. Aqui tem tudo que o Nietzsche selecionou como bom, ruim e os ditames dele, né? Deus está morto, ele fala aqui, né? E um monte de coisas. Eu aconselho a leitura, não é um texto difícil, porque aqui aparece como se fosse uma estrutura de fábula, o Sermão das Montanhas, tem capítulos e tudo mais. É uma narrativa, o que não acontece na maioria dos outros livros do Nietzsche. Quando ele estava formando pensamento, aqueles livros que eu acho que são necessários para ler para entender isso aqui, são por meio de aforismos e a gente não é tão fácil, não é tão fluido. Aqui não. Aqui é como se fosse uma fábula, uma parábola, e aí a leitura, por conta desse formato, é mais fácil. Mas aqui o pensamento do Nietzsche já está organizado. Para entender o pensamento de Nietzsche, é bom ler todos aqueles outros, Crepúsculo dos Ídolos, Gaia Ciência e tudo mais. Lendo todos aqueles livros, a gente consegue entender como ele chegou a esse resultado. Ler apenas isso e tentar entender Nietzsche, a gente corre o risco de fazer uma interpretação totalmente equivocada do autor. E muita gente já fez isso, hein? Muita gente fez uma leitura totalmente equivocada dele apenas lendo Zaratustra. Eu aconselho a leitura de vários outros textos dele antes deste aqui. Como, por exemplo, a Gaia Ciência, o Crepúsculo dos Ídolos, A Lei do Bem e do Mal, o Anticristo. Né? São textos que, para quem quer conhecer Nietzsche, eu aconselho ler antes de ler. Finalizei
o primeiro volume de Montaigne, né? Quem está me acompanhando sabe que neste segundo semestre eu vou ler Ensaio de Montaigne. Eu tenho a edição em 2 volumes, né? São 3 livros, Ensaio de Montaigne. E a minha edição está em 2 volumes. Aqui eu terminei o capítulo 13 do livro 2. Vou fazer um vídeo à parte sobre essa parte referente ao mês de setembro, né? Cada mês, umas 150 páginas, eu faço um vídeo. Então, sobre o mês de setembro, mais pro fim deste mês vai sair o vídeo, certo? Aí eu comento lá. E li também Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Aqui é a experiência da Guerra Civil Espanhola. O próprio Hemingway foi combater nessa guerra como voluntário, assim como ele também combateu na Primeira Guerra como voluntário e fez Adeus às Armas, que fiz um vídeo a respeito disso. Aqui é a experiência da Guerra Civil Espanhola. Aqui um professor de espanhol, um professor americano de espanhol, é voluntário, ele tem experiência com explosivo, ele vai lá numa situação específica explodir uma ponte. E aí tem toda a questão, a reflexão sobre a guerra. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre este livro, principalmente por conta da técnica da escrita daqui do Hemingway. Então foram essas as leituras, vocês viram assim, não tem muita coisa para apresentar, mas o próximo vídeo de leituras do mês eu acho que vai ter bastante, que eu devo finalizar algumas coisas, tá bom? Então me digam o que vocês leram neste mês, o que vocês já leram disso aqui que eu mostrei, enfim, contem como o mês de vocês rendeu, certo? Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de se inscrever no canal quem não for inscrito, de curtir o vídeo e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.